A paz do Senhor, meus irmãos, eu quero deixar aqui o meu testemunho do que aconteceu com a minha vida quando eu saí da presença de Deus. E eu creio que esse testemunho vai alcançar muitas vidas e muitas vidas serão abençoadas através do que eu vou trazer aqui. O meu nome é Ana Carla, moro no Rio de Janeiro e congrego na Assembleia de Deus. Eu passei um tempo afastada da casa do Senhor, me desviei por causa da vaidade, por causa da pressão. Eu acho importante falar um pouquinho da minha vida, porque o inimigo nos ilude, nos engana, nos faz achar que estamos vivendo sobre opressão, quando não estamos. Bom, quando eu tinha de 15 para 16 anos, eu ajudava a cuidar das crianças na salinha da EBD e no culto de crianças, e louvava também. Mas no fundo, eu não queria todas aquelas responsabilidades, mas as coisas foram acontecendo naturalmente e quando me vi, já estava fazendo tudo aquilo. O meu pai, sendo pastor da igreja, achava natural eu ir adquirindo aqueles cargos. Afinal, a família do pastor tinha que estar à frente de tudo e no controle de todos os cargos. Era isso que eu percebia. O meu pai sendo pastor, a minha mãe como líder de senhoras e eu à frente das crianças e dos jovens. Eu auxiliava os jovens, não era líder. O mais interessante é que nós, os filhos do pastor, nunca ficávamos para a limpeza da igreja e minha mãe também não. Eles nos mantinham sempre em lugares acima dos outros. Nós até queríamos gostar de participar dessa atividade, da limpeza da igreja, pois parecia divertido. Mas minha mãe não deixava. Por isso, alguns irmãos nos olhavam um pouco torto, mas não era culpa nossa por não ficar. Além disso me aborrecer, eu ficava sobrecarregada, pois não tinha o controle de nada na minha vida. Eu comecei a olhar para as minhas amigas da escola. Elas podiam escolher o que vestir, que música ouvir, aonde ir, quando ir. Eram livres, sem um monte de obrigações e encargos. No final de semana, elas iam ao shopping, à praia, se divertiam, namoravam. E eu, na quinta-feira, já começava a preparar a lição das crianças, o louvor de domingo, as visitas da semana em outras congregações, as reuniões. Já revisava também o conteúdo que seria dado na EBD da classe dos jovens para passar o relatório ao meu pai. Mas havia sim pessoas vocacionadas na igreja que eu poderia compartilhar as responsabilidades, pessoas chamadas. Mas meu pai só via mim, só confiava em mim. Essas pessoas, elas queriam trabalhar, mas ele as ignorava. O dom que Deus tinha dado a elas, enquanto eu me sentia sufocada, aprisionada, eu sentia que era coisa demais só para mim. Havia dias que eu chorava antes de ir para a igreja, outros dias eu só queria ficar sentada no banco, ouvir o culto. Não cuidar de criança mal educada, pois sinceramente, tem mães que não educam seus filhos e até apanhar das crianças a gente apanha. Mas o problema não era esse. Era o chamado. Eu não tinha vocação para isso. Não era o que eu queria fazer, mas eu era obrigada a fazer. Ao invés de eu estar aprendendo, eu estava ensinando. Várias vezes eu queria estar na nave da igreja ouvindo as pregações e não podia, e isso me sufocou. E como eu não podia reclamar nem recusar, eu fui me entristecendo e me revoltando. O meu pai fazia propaganda de família feliz a todos. Éramos a família cristã perfeita, mas nem todo mundo concordava como ele organizava as coisas na igreja. Ele era autoritário, ninguém podia questionar ele e eu estava muito infeliz. Minha mãe também sofria, eu via isso e não podia aumentar o sofrimento dela. Então resolvi suportar tudo até ficar de maior. E não iria mais estar nas mãos do meu pai, porque era assim que ele dizia: eu preciso manter vocês na rédea, porque vocês são os filhos que Deus me deu e ele vai cobrar o sangue de vocês de mim. Eu achava um exagero ele falar isso. Ele falava que enquanto nós estivermos debaixo do teto dele, ninguém ia se desviar e ponto final. Eu não queria me desviar, eu só queria que ele diminuísse o fardo que ele tinha jogado nas minhas costas. Quando fiz 20 anos, avisei a minha mãe que iria embora. Ela chorou muito, mas desistiu de me convencer a ficar, quando eu disse que desde os 15 anos eu estava planejando isso.
Na noite do meu aniversário, cantaram os parabéns para mim, comemos o bolo, então eu avisei que estava de mudança. Meu pai riu, não acreditou, pensou ser brincadeira, mas quando ele viu que era sério, veio furioso para me bater. Então ficou na frente da porta para que eu não saísse. Ficou falando que eu não podia ir embora, que ele tinha investido em mim. Eu disse que iria chamar a polícia, pois já era de maior de idade. Meus irmãos e primos continuaram a comer bolo, pois eles não entendiam nada do que estava acontecendo. Minha avó passou mal e enquanto todos foram socorrer ela, eu peguei a chave e saí pelos fundos. Minha tia me ajudou. Foi com ela que eu fui morar. Já tinha combinado tudo isso. Isso foi um marco na minha vida, pois pensava que agora sim iria viver, iria ser feliz. Na casa da minha tia, eu tinha toda a liberdade, não tinha nenhuma obrigação. Iria cantar, ler a Bíblia, era só o que eu queria. No começo, comecei com umas coisas muito pequenas, foi mudando as coisas. Fui adquirindo coisas do mundo, com a influência da minha tia. Eu me joguei no mundo, como minha tia era rica, mudamos o meu guarda-roupa todo. Então passei a usar roupas curtas e bem coladas. Aprendi a me maquiar e usar muitos enfeites. Minha tia, em meio a essas mudanças, me convenceu a cortar o meu cabelo. Bom, o meu cabelo era muito grande e lindo. A minha mãe orava no meu cabelo e ungia. E naquele dia fomos ao salão e cortei o meu cabelo. Eu pedi para que cortasse no meio das costas, mas em meio às conversas, muitas risadas, a cabeleireira cortou o meu cabelo nos ombros e eu fiquei mal, mas deixei para lá. Confesso que naquela noite não consegui dormir e eu tive um sonho que caía num poço sem fim. Naquela altura, eu não louvava mais e já não lia mais a Bíblia. Eu pensava que iria continuar sendo crente sem ir à igreja, e isso é uma triste ilusão. Eu vivia no shopping, eu comecei a perceber que eu ficava assistindo muitos filmes. Minha tia tinha uma namorada. Aí entendi porque minha mãe não era tão próxima assim da minha tia. A namorada da minha tia me disse que eu precisava de uma namorada. E eu fiquei sem graça e não gostei. Fiquei perturbada com aquelas palavras, ficava martelando na minha cabeça. Então, fui orar e pedir a Deus. Por 3 dias, eu peguei a Bíblia. E sabe onde caiu? Em Isaías 7:7. Isso não acontecerá e nem subsistirá. Eu gelei. Era a minha resposta. Eu senti a presença de Deus me dando o livramento daquilo. Eu mudei as vestes, cortei o cabelo. Os planos do inimigo, o que ele tinha para mim, era que eu cada vez mais fizesse o querer dele. Às vezes a minha mãe me ligava e pedia para mim voltar e eu dizia: "Não, mãe, estou bem aqui." E minha mãe dizia: "Olha, eu e seu pai estamos orando por você." Eu segui com a minha vida. Pouco tempo depois, eu já estava com o cabelo laranja. Estava namorando com um cara barra pesada. Eu fui caindo cada vez mais. Eu chorava com saudade de casa, mas voltava para tudo aquilo que era errado. Conheci um outro rapaz que comecei a namorar. Ele era tatuador. Comecei a fazer tatuagens. Comecei com uma bem pequena e tatuei muitas tatuagens pelo meu corpo. Numa noite nós estávamos bebendo e cheirando. Uma menina chamada Tatiana começou a me encarar e com uma voz grossa ela diz: "O que você faz aqui? Eu não gosto de você, eu vou te matar." Eu fiquei toda arrepiada. Ela veio para cima de mim. 6 pessoas não conseguiram segurar ela e ninguém conseguiu segurar. Eu fui embora. No outro dia, ela me ligou, se desculpando e disse que não se lembrava de nada. Eu descobri que estava grávida. Fiquei feliz. Achei que minha vida agora iria mudar. E que interessante. Eu achava que a minha vida ia mudar e nem precisava mais da igreja. Quando falei para minha tia que estava grávida, ela ficou muito brava comigo e falou para mim tirar, porque não ia poder a criança ficar na casa dela. Então eu discuti com ela e saí e fui para a casa do meu namorado. E quando contei para ele, ele não me apoiou, ficou bravo, disse que não queria o bebê e falou para mim tirar.
Eu saí de lá muito triste. Comecei a brigar com todos. Ninguém acreditava que eu poderia ser uma boa mãe. Mas infelizmente eu perdi o meu bebê. Foi um aborto espontâneo. Todos diziam, foi melhor assim. Eu caí numa depressão, tive uma overdose, quase morri. Eu ouvi uma voz, eu vou te dar outra oportunidade. Você não vai morrer. Minha tia me expulsou depois de tudo isso. Meu namorado mudou comigo, pois estava se encontrando com a Tatiana. Isso mesmo, os dois estavam se encontrando. E eu até disse que iria perdoar ele, mas ele disse que se eu quisesse ficar com ele, seria assim. E eu não quis, então ele me bateu. E continuou com a Tatiana. Ele também teve uma overdose, só que ele não teve uma outra oportunidade. Ele morreu. Minha tia e sua namorada começaram a se agredir e a namorada da minha tia ameaçou a se cortar. A minha tia estava traindo ela e eu só chamava o sangue de Jesus, era só o que eu fazia. Elas se acalmaram e eu fui para o quarto, comecei a chorar, peguei a Bíblia sem ter coragem de ler e comecei a ouvir uma voz que me dizia: volta para casa. Mas eu pensava, os meus pais não vão me aceitar. Eu estou toda tatuada. E a voz me falou, arruma suas coisas e volta para casa, já está tudo preparado. Então eu tomei coragem e arrumei minhas coisas. Chamei um carro, nem me despedi da minha tia. Cheguei na casa da minha mãe e sentei em uma pedra. Minha mãe saiu para fora, olhou minhas tatuagens, me beijou, pegou na minha mão e entramos. O meu pai, quando me viu, chorou e me pediu perdão. Falou que deveria ter sido mais compreensivo e me abraçou. Eu estava dando graças a Deus de estar ali com os meus pais, com a minha mãe. E eu via como eles foram bons, me aceitaram de volta. Eu abracei e pedi perdão a todos. E nós choramos muito, conversamos e meu pai foi descansar. Então minha mãe me contou que meu pai estava doente e sempre orava por mim. Ele tinha pouco tempo de vida, mas que ele não partiria até que eu voltasse para casa. Eu fui para o meu quarto e comecei até a beijar o chão. Aquele dia eu dormi como um bebê. Eu ajudei minha mãe a cuidar do meu pai, mas demorou para me voltar para a igreja. Foi um processo. Eu tinha vontade de fumar, de beber, pedi a Deus para me ajudar a me controlar. Meus pais tinham os mesmos hábitos de ouvir louvores e eu fui sendo liberta. A minha mãe entrava no meu quarto à noite e orava por mim e eu fingia que estava dormindo. Eu ia na igreja uma vez no mês. E naquela noite fui para a igreja e uma das jovens pegou na minha mão e começou a orar comigo. E segurava a minha mão e ela só dizia glória, glória, glória. E eu ouvia correntes sendo quebradas e eu chorava. E quando aquela jovem parava de dar glória, as correntes paravam de ser quebradas. Então eu dizia para ela, não pare, continua dando glória, glória. E a jovem sorria e eu só chorava. Naquele momento eu senti muita paz e me senti leve. Eu comecei a sentir nojo do cigarro, da bebida, das drogas. Eu aprendi que estar na igreja é como estar na arca. É difícil, mas todos estavam a salvo. E todos que estavam fora da arca estavam mortos. Eu casei, tive filho, que hoje cuida de mim. Mas fiquei viúva. O meu pai estava certo, pois quando voltei para a igreja fui colocada no ministério infantil. Desenvolvi um ministério lindo e que Deus deu muito crescimento. Olha, não saia da presença de Deus, não saia da sua congregação. Olha por quanta coisa que eu passei. Esse mundo não tem nada para você. Eu desejo que todos permaneçam em Jesus e que Deus os abençoe. Obrigada por ouvir o meu testemunho. Fique firme com o Senhor.